Mateus capítulo 6, rapidamente será a nossa intervenção de hoje. Diz assim o versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Na nossa leitura, nessa jornada a qual nós estamos participando, nós já estamos concluindo os evangelhos, na nossa matemática de 7 capítulos por dia. E quando eu estou relendo os evangelhos, algo começa a saltar diante de mim, que eu quero compartilhar ao seu coração esta noite. O que me chamou a atenção é exatamente sobre olhares. Olhares. Como está o seu olhar? Se você estiver perto de alguém, você pode fazer essa pergunta para ele ou para ela: como está o seu olhar? Como encontra a sua visão? Esse texto, ele é muito claro em nos apresentar o poder de um olhar. Esse texto é claro para enfatizar a nós o quanto que a maneira pela qual nós enxergamos a vida tem interferências diretas. Há consequências diretas à nossa história, ao nosso coração. E o texto fala de corpo, de maneira que a natureza do nosso olhar é algo que nós precisamos prestar atenção, porque de maneira física é através do olhar em que nós entramos em contato com o mundo ao nosso redor, é através do olhar em que nós realizamos as nossas interpretações da vida, as conclusões daquilo a qual nós tocamos, ouvimos, daquilo que nós sentimos. O olhar é essa porta de acesso pela qual nós visualizamos tudo o que está à nossa volta. As nossas decisões partem a partir dos nossos olhares, das nossas interpretações. E você percebe ao longo da história bíblica o quanto que houve consequências severas quando os olhares foram maus, quando enxergaram de maneira equivocada aquilo que deveria ter recebido um olhar verdadeiro, com discernimento real. E o que mais chamou a minha atenção foi sobre dois olhares ao longo dos evangelhos. O primeiro olhar, e isso escandalizou muito o meu coração, como que as pessoas enxergaram a Jesus. Como que os olhares interpretaram a pessoa de Jesus. É muito comum a gente lembrar e saber que Jesus foi um ser, foi uma pessoa que suscitou muitas controvérsias ao seu redor. Ele surge
em um tempo, ele surge em um contexto, quando ele se apresenta como Messias, quando ele deixa afirmações que apontavam para o seu messianismo, as controvérsias já se ergueram de maneira muito contrária à sua pessoa. Mas uma coisa é alguém olhar para Jesus e dizer assim: eu não acredito que você é o Cristo. Eu não acredito que você é Deus. Essa é uma incredulidade? É uma incredulidade. Mas de repente nós lemos ao longo dos evangelhos um olhar profundamente assustador em relação a Jesus. E eu estou me referindo quando, por algumas vezes, algumas pessoas olharam para Jesus e disseram: tu tens demônio. Algumas pessoas que olharam para Jesus e disseram: tu está movido por Beelzebu, o príncipe dos demônios. O que você está realizando é a partir de uma ação demoníaca. Como que alguém é capaz de enxergar o Cristo? Um Cristo que encarnou o amor. O Cristo que encarnou a compaixão. O Cristo que encarnou a misericórdia. Uma coisa é alguém xingar o outro, dizer: você tem demônio, mas este outro é alguém cujo caráter é duvidoso. Este alguém é uma pessoa cuja personalidade oscila entre o certo e o errado. Uma coisa é você caracterizar alguém com demônios, e este alguém, você conhece os seus erros, você já testemunhou as suas imperfeições, e então você julga esta pessoa, caracterizando ela com os predicativos de um endemoniado, ou de alguém que está sob o domínio e a influência de um espírito maligno. Mas o Cristo, quem ouviu Jesus falar uma palavra não proveniente do amor? Quem que viu Jesus maltratar a sua mãe, maltratar o seu pai? Quem viu Jesus maltratar os seus irmãos? Quem viu Jesus flertar com a inveja? Quem viu Jesus flertar com o desequilíbrio emocional? Quem viu Jesus flertar com o xingamento? Quem viu Jesus lamentar da vida? Quem viu Jesus blasfemar, julgar pessoas equivocadamente? Quem viu Jesus padecer, escorregar em algum momento da sua vida? Não há. Este homem possui o olhar mais puro. Este homem possui as palavras mais doces. Este homem possui os sentimentos mais vívidos. Este homem possui os sentimentos mais ternos em relação ao outro, em relação à vida, em relação às pessoas. Como que alguém é capaz de ouvir Jesus com as suas palavras verdadeiras, carregada de autoridade, carregada de virtude? Quem pode olhar para esse Cristo e ver Ele curando pessoas? E detalhe, sinais que até aquele momento da história não haviam acontecido. Eram milagres inéditos, eram milagres incontestáveis. Como pode alguém olhar para o Cristo que libertou o gadareno, vivendo aquela realidade desumana, morando em cemitérios, vivendo um estado de vida hostil, deplorável, vergonhoso? Aquele homem, ele era indomável. Todo mundo o marginalizou da sociedade.
desde o menor até o maior, ao enxergar de longe o estado psíquico, moral, espiritual daquele homem, conseguia qualificá-lo como alguém destruído e perdido. Aí vem o Cristo e devolve aquele homem ao seu juízo, à sua sanidade, devolve a sua família. Como pode alguém olhar para o Cristo e qualificá-lo como alguém cheio de espíritos malignos? Isso é assustador. Isso é assustador porque não foram apenas os olhares dos fariseus que chegaram a esta conclusão. Existem outros textos que a multidão que experimentaram seus milagres, a multidão que experimentaram a multiplicação, parte da multidão vai dizer que ele estava com demônios. E quando eu olho para este olhar, eu penso que nós precisamos orar e pedir muita misericórdia de Deus. Porque se esses olhos foram capazes de enxergar Jesus equivocadamente, corporeamente, um perfeito homem, o quão nossos olhares não podem se equivocar? Os nossos olhares podem estar olhando para algo belo. Os nossos olhos podem estar olhando para cenários virtuosos. Os nossos olhares podem estar olhando para pessoas cujo caráter é um caráter abençoado. Nós podemos olhar para a igreja, nós podemos olhar para amigos, nós podemos olhar para parentes, nós podemos olhar para familiares. E o nosso olhar, o nosso enxergar, o nosso interpretar pode ser terrivelmente equivocado e maldoso. E isso pode resultar em uma autossabotagem do nosso coração. Porque nós achamos que aquilo que nós estamos vendo, que aquilo que nós estamos enxergando, a razão é nossa. Essa nossa conclusão é lúcida, quando na verdade não é. Não era lúcido o olhar de Ló, ao olhar para as campinas de Sodoma e Gomorra e achar que aquele lugar era o lugar mais hábil para eles habitarem em família. Não era lúcido o olhar do pródigo em pensar que o melhor lugar para estar era fora do ambiente, da sua casa, da mesa do seu pai. Muitas vezes o cônjuge olha para o outro e o enxerga de maneira equivocada. Às vezes é um pai, é um filho, é uma mãe, é uma filha que cruzam olhares, e esses olhares estão terrivelmente comprometidos em sua natureza, em sua interpretação. Nenhum de nós estamos imunes a errar nos nossos olhares, errar nas nossas conclusões. Se isso aconteceu com pessoas olhando para Jesus, o homem mais perfeito, que nunca deixou nenhuma margem duvidosa de caráter, de moral, de espiritualidade, de palavras, você imagina o que nós podemos errar em nossos olhares uns com os outros, nas nossas conclusões uns com os outros. Esse primeiro olhar diante de nós, à luz da leitura dos evangelhos, é um olhar que nós precisamos rogar esta noite e dizer: Deus, tem misericórdia da maneira como eu estou enxergando pessoas.
Tem misericórdia como eu estou enxergando a minha própria casa, como eu estou enxergando as pessoas próximas a mim. Tem misericórdia de mim como eu estou enxergando a vida, como que eu estou enxergando a Ti, como eu estou enxergando a mim mesmo. Como que eu estou enxergando aquilo que está diante de mim. Eu quero que em instantes, quando nós orarmos, eu quero que você venha colocar essa pauta na sua oração, não apenas hoje, mas por toda a sua vida, porque de repente nós corremos o risco de viver situações irreais, baseado em conclusões e olhares equivocados, como aconteceu com Jacó. Jacó vai viver um luto que nunca aconteceu. Ele vive um luto de José, de uma morte, de um óbito que nunca aconteceu. Mas por que ele viveu este luto? Quando ele enxerga a túnica e ele se apega à sua primeira impressão. A túnica era de José, e de fato era, mas o sangue não era de José. O rasgar daquela túnica não era de fato como a narrativa que lhe contaram. Ele olha para a túnica, olha para o sangue, e quando ele olha, ele interpreta. Só que essa interpretação foi terrivelmente equivocada. Talvez você pode estar vivendo um sentimento ruim. Talvez você está sofrendo um sentimento equivocado por você ter interpretado equivocadamente sobre alguém ao teu respeito. Às vezes você está sofrendo um sentimento equivocado em relação a Deus, por você estar interpretando cenários, acontecimentos de maneira errada. Que nós possamos orar para que Deus nos agracie com colírios celestiais e abençoe os nossos olhos e nos livre de olhar, enxergar, visualizar, contemplar, esquadrinhar pessoas, cenários e a nós mesmos de maneira equivocada. Vocês estão comigo nessa palavra? Digam amém. Mas se eu parasse aqui, é como se a reflexão terminasse de uma maneira muito melancólica. Mas há um outro olhar aqui. E este olhar enche o meu coração, este olhar me inspira, este olhar me traz esperança. Este olhar me posiciona na vida em um outro nível, em uma outra dimensão, em um outro patamar, que é o olhar do próprio Cristo, o olhar do próprio Jesus, o olhar do próprio Messias. É incrível quando a gente percorre os evangelhos e a gente percebe o olhar de graça de Jesus. É incrível como nós olhamos ao longo dos evangelhos e percebemos o olhar de Jesus por debaixo da superfície. É incrível, é maravilhoso, é fascinante olharmos para os evangelhos e contemplar como Jesus tinha um olhar para além das aparência. Ele chega em Betânia, e Betânia estava em luto, Betânia estava em lágrimas, porque um homem muito querido, que por sinal era o seu amigo Lázaro, já havia sido sepultado há 4 dias. Havia luto em Betânia. Mas quando ele chega para Maria em prantos, quando ele olha para os amigos em prantos, ele olha para aquele cenário e diz: Lázaro não está morto, Lázaro está apenas dormindo.
Ele olha para um pai desesperado chamado Jairo. A sua filha acabou de falecer e, por sinal, uma única filha. E ele olha para aquele pai e diz: não chore, não temas. A sua filha não está morta, ela está dormindo. Você já percebeu que muitas vezes existem pessoas que chamam de mortos aqueles que dormem? Mas Jesus diz que aqueles que estavam mortos não estavam mortos, estavam apenas dormindo. Que olhar é esse? De olhar para a circunstância e dar novos laudos. Que olhar é esse? De olhar para um cenário da impossibilidade, de você olhar para um cenário totalmente hostil, improvável, e dizer: eu vou dar um novo diagnóstico para esta situação. Que olhar é esse? É este olhar que nós somos autorizados a viver. É com este olhar que nós somos chamados para enxergar a vida. É com este olhar, é com essa contemplação que você é convocado a olhar para a sua casa, a olhar para o seu casamento, a olhar para pessoas, olhar para o seu trabalho, olhar para situações e dizer: isso aqui não tem sentença de morte, isso aqui será despertado. A esperança para essa história, a esperança para essa circunstância, a esperança para esta pessoa. Tem jeito para este cenário, tem jeito para esta situação. O meu olhar não é de laudo da impossibilidade. O meu olhar é dizer que Deus está no controle para reverter sentenças que já foram dadas pela lógica, pelo óbvio, pela justiça, pelo médico. Eu tenho um novo olhar para esta cena, para este quadro. Você entende esta palavra? Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos sair daqui esta noite com esta graça de olhar para os mortos e dizer: está apenas dormindo. Nós precisamos sair daqui esta noite com esta autoridade de olhar para este filho, de olhar para este pai, olhar para esta mãe, olhar para esta pessoa que está caída, que está perdida. Eu tenho de sair deste lugar e olhar para algumas circunstâncias e dizer: eu tenho um novo laudo para você. Eu preciso sair daqui esta noite, me olhar no espelho e dizer para as minhas emoções: eu tenho uma nova conclusão para você. Eu preciso olhar para o espelho e dizer para a minha identidade: eu tenho um novo olhar para você. Eu preciso olhar para as dores do meu passado, para as perdas do meu passado. Eu preciso olhar para as traições do meu passado. Eu preciso olhar para as tragédias do meu passado e não dar um lado de vitimismo e não dar um laudo de coitadismo. Eu preciso abrir a minha boca e dar um novo diagnóstico da minha vida e dar uma nova conclusão da minha história. Você precisa esta noite se posicionar com um novo olhar para a vida. Você recebe esta palavra esta noite. Pessoas que só abrem a boca para dizer: está morto. Como é que está o país? Está morto. Como é que está o ano? Está morto. Como é que está a casa? Está morta. Como é que está o salário? Aí acabou, irmão. Falou do dinheiro.
Quando você olha para o dinheiro, você fala que ele está morto ou ele está dormindo? Você é alguém que aumenta a severidade? Você aumenta o terrível? Você aumenta o acontecido para o ruim? Ou você é alguém que diz assim: está apenas dormindo. Está apenas dormindo. Está apenas dormindo. Vai passar. Vai levantar. Vai colocar-se de pé novamente. Vai voltar a sorrir novamente. Vai voltar a correr novamente. Vai voltar a sonhar novamente. Vai voltar a prosperar novamente. Só está dormindo. Está imóvel, está dormindo. Está sem som, está dormindo. Está apenas dormindo, porque ainda tem esperança. Você recebe esta palavra esta noite. Ele olha para um Zaqueu, enquanto todos estão ali, porque é pecador, porque é publicano. Ele olha para Zaqueu e diz: tu já está salvo. Tu já está salvo. Uma mulher invade um rito numa casa, quebrando os protocolos culturais, e ela se lança aos pés de Jesus, ela solta os seus cabelos. Nenhuma mulher poderia soltar os seus cabelos publicamente. Isso era apenas um ato para o marido. Ela solta os seus cabelos para Jesus. Ela molha os seus pés com lágrimas. E os olhares dos fariseus dizendo: é pecadora. Se ele fosse de fato o Messias, se ele fosse de fato o Cristo, como estão dizendo, ele já teria se posicionado corrigindo ela, enquanto todos os olhares ainda estavam enxergando ela como pecadora. Jesus vai dizer que quando ela entra naquela casa, ela não entra como pecadora, ela entra como perdoada. Aliás, o que moveu ela a ir naquele lugar foi porque ela já tinha sido perdoada. Você consegue esta noite dizer: Jesus, dai-me este olhar, de olhar para pessoas que estão recebendo conclusões, estão sendo condenadas, estão sendo pré-julgadas, estão sendo canceladas, estão sendo marginalizadas, baseado no passado, baseado em erros do ontem. Mas elas já estão em outro lugar, elas já estão em uma outra experiência, elas já estão em uma outra dimensão. Olhares externos, maldosos, de naturezas maldosas, continua enxergando uma dívida que já estava paga, mas eles estavam lá para tarifá-la novamente. Nós precisamos deste olhar, de olhar para pessoas de dentro para fora. Qual desses dois olhares que tem alcançado os teus olhos esta noite? Quando você ouve o nome de alguém, o que sai da tua boca é a partir de um olhar, de uma lembrança, de uma memória ruim. Quando você vê pessoas, como que você as enxerga? Os evangelhos vai me mostrar o olhar mais fascinante que os olhos podem ter. O olhar da graça, o olhar da misericórdia, o olhar da compaixão, o olhar da esperança. Eu não sei qual é a circunstância que está à sua volta hoje.
Mas talvez a primeira coisa que precisa ser mudada hoje não é a circunstância. Talvez a primeira coisa que precisa ser alterado são os seus olhos. É a maneira como você está enxergando. E eu quero que nós oremos para que, assim como os olhos de Jesus via o morto e dando novos laudos, via as pessoas e dava novas sentenças, que nós sejamos essas pessoas. Seja assim dentro da sua casa. Seja assim com essa igreja. Se os teus olhos forem mal, sabe quem é que vai receber a consequência disso? Não é o outro, primeiramente. Se você acha que diagnosticar o outro de maneira rude, agressiva, impiedosa, se você acha que isso é uma espécie de punição, o texto vai dizer que quando os olhos são maus, é o teu corpo que entra em trevas. É você. É você que sofre as consequências de olhares maldosos. Quando você interpreta pessoas de maneira equivocada, é você que sofre em trevas. É você que se perde em si mesmo. Quando você olha para a vida a partir de virtudes, é você que brilha. É o seu corpo que é iluminado. É você que é abençoado. É você que prospera. É você que é revitalizado. Então, em nome de Jesus, não amaldiçoa a si mesmo, dando laudos equivocados da vida e de gente. Não submeta a sua história em trevas, diagnosticando cenários de maneira tão impiedosa, sem compaixão, sem benignidade, sem paciência. Oramos esta noite para que as virtudes de Deus controlem os nossos olhares, e então o nosso corpo será iluminado, a nossa história colherá muita bênção de Deus. Se aqueles homens foram capazes de enxergar tão maldosamente a Jesus, imagina a gente, que convivemos uns com os outros imperfeitos, que congregamos em uma igreja imperfeita. Olhares equivocados não trazem soluções. Olhares virtuosos abençoa o seu coração. Eu quero convidá-lo a orar nesses próximos minutos. Talvez quando você chegar em casa, você deve olhar diferente aquele que está lá. Próxima vez que você mandar um áudio, atender uma ligação daquela pessoa, o tom da sua voz, o assunto da sua conversa, talvez venha tomar novos tons. Pare de chamar de morto o que só dorme. Começa a dizer que está dormindo aquilo que o óbvio e a lógica diz está morto. Isso chama-se fé. Isso chama-se olhar que transcende as aparências, o óbvio e a lógica.